Novamente, Jesus entrou na sinagoga e havia um homem com uma mão atrofiada. E algumas pessoas o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sabate, para que pudessem acusá-lo. Jesus disse ao homem com a mão atrofiada: "Levanta e vem aqui para o meio de todos." Então, ele disse às pessoas: "É permitido fazer o bem no sabate ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar?" Mas eles ficaram em silêncio. Ele, olhando ao redor, indignado, muito entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: "Estende a mão." Ele estendeu a mão e Jesus a restaurou. Os fariseus se retiraram e imediatamente começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matá-lo. Jesus foi com seus discípulos para o mar. E uma grande multidão de pessoas o seguia, vinda da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, Idumeia e da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom. Quando ouviram falar das coisas que ele estava fazendo, uma grande multidão veio até ele e pediu a seus discípulos que deixassem um pequeno barco pronto para ele, por causa da multidão, para que não o esmagassem. Pois ele curou a muitos, a ponto de que todos os que padeciam de enfermidades ansiosamente se aproximavam dele para tocá-lo. Sempre que os espíritos imundos ouviam, caíam diante dele, clamavam e diziam: "Tu és o Filho de Deus." Ele, com firmeza, ordenava-lhes que não o tornassem conhecido. Ele subiu a montanha e chamou por aqueles que queria, e vieram a ele. Escolheu os 12, a quem chamou apóstolos, para que estivessem com ele, para enviá-los a proclamar a mensagem e ter autoridade para expelir demônios. Ele nomeou os 12: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, irmão de Tiago, aos quais ele deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o trairia. Ele foi para casa. E a multidão se ajuntou novamente, de modo que eles não podiam nem mesmo se alimentar de pão. Quando sua família ouviu sobre isso, eles saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Os escribas que vieram de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu e pelo chefe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode permanecer. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não conseguirá permanecer. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer. Mas chegou ao fim. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus pertences sem amarrá-lo primeiro. Então ele saqueará a casa. Verdadeiramente, eu vos digo, todos os pecados dos filhos dos homens serão perdoados. Até mesmo todas as blasfêmias que proferirão. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de um pecado eterno. Jesus disse isso porque estavam dizendo: ele tem um espírito imundo. Sua mãe e irmãos vieram e ficaram do lado de fora. Eles enviaram alguém para chamá-lo. Uma multidão sentou-se em volta dele e falou para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão à tua procura. Ele lhes respondeu: quem são minha mãe e meus irmãos? Ele olhou para todos os que estavam sentados em círculo à sua volta e lhes disse: vede, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.